durante essa semana, enquanto eu estava preparando, estudando, falando com o Senhor sobre essa palavra aqui, sobre os dons, a renovação dos dons na vida do crente, na minha vida. O Senhor falou muito ao meu coração. Eu me senti, sabe como? Sabe como aquela ferramenta velha encostada lá no canto, sem uso, aquela enxada, aquela pá, aquela chave de fenda, que faz muitos anos que a gente não usa, enferrujada, fica num cantinho assim, cheia de teia de aranha. Eu me senti dessa forma durante essa semana, sem utilidade, sem propósito. E nós vamos ver aqui que cada um de nós temos uma obra a realizar. Cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos uma especialidade. Você sabia que você nasceu especialista em alguma coisa? Nas mãos do Senhor, e talvez você ainda não descobriu. Talvez Deus vai te despertar aqui nessa noite. Talvez o Senhor vai te despertar durante essa semana, durante esse mês, que a chama do Espírito Santo possa ser acesa aqui nesse lugar nessa noite. E que o Senhor possa revelar para você, para mim, para que o Senhor nos trouxe a essa igreja, a esse mundo, a essa existência, a essa obra, e que tipo de ferramenta eu sou, você é. Então que o Senhor fale comigo, fale com você, e que nós possamos entender o que o Senhor quer aqui para nós essa noite. Eu confesso aos irmãos que não serei muito didático aqui nessa noite, muito bíblica aqui. Seremos mais coração, mais uma conversa, e que nós possamos entender, interagir, que nós possamos refletir, que seja mais uma reflexão sobre a nossa caminhada na presença do Senhor. Segundo livro de Timóteo, capítulo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 3 até o 7, mas o destaque é o 6 e o 7. A preocupação de Paulo com Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa. Veja bem, irmãos, o que Paulo vai dizendo de si aqui. Assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Pastor Paulo Romero falou sobre isso aqui, tivemos muito sobre, né? Essa questão da imposição de mãos, do chamado, do ministério. O pastor Paulo até brincou, né? Ainda bem que deu certo, né? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou de equilíbrio. Nós vamos falar sobre a renovação dos dons, é a proposta aqui para a gente conversar, e nós vamos falar sobre esse dom que precisa ser despertado. Mas antes disso, eu também já ouvi aqui, se não me falha a memória, o pastor André Silva, ele falou mais ou menos assim, essa é a pergunta para a gente começar a refletir aqui. A proposta é a renovação dos dons. Mas eu faço uma pergunta para mim aqui nessa noite. Para que eu quero ser renovado? Para que eu quero uma carga de bateria 100% no limite? Para quê? Qual o propósito? Qual a finalidade? Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio da graça de Deus, mas para que eu quero ser enchido
Para que finalidade? Para ficar talvez falando línguas estranhas dentro da igreja e exibindo que Deus me usa talvez? Qual a finalidade? Qual o propósito de ser cheio do Espírito Santo? Qual o propósito de receber os dons? Dons aqui espirituais, dons naturais. Para que eu quero isso? Eu como crente, como cristão, para quê? Vai servir para mim ou para a igreja de quê? Irmãos, dons é comunicação. Veja só que interessante. Dom é comunicação. Eu me comunico com o meu irmão, com a igreja que eu faço parte, através dos dons que Deus me deu. E aí tem os dons naturais, nós vamos falar daqui a pouco, os dons espirituais, e isso é comunicação entre o povo de Deus. Isso é trabalho, isso é serviço, isso é vida na igreja, isso é movimentação, isso é oxigenação, isso é renovação, isso é construção, isso é amparo, é acolhimento, é desenvolvimento, é crescimento. Para isso o Senhor nos trouxe a essa igreja, para nós comunicarmos os dons que há em nós. Porque para que eu quero ser cheio se eu não quero transbordar na vida do meu irmão, na vida do meu próximo, na vida do meu parente, na vida do meu colega de trabalho, na vida daquele que ainda não é crente? Para que eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo, cheio de dons, se eu não utilizar esses dons na obra do Senhor? Então os dons têm esse propósito de comunicar a vontade de Deus na vida dos meus irmãos. Dons também significa diversidade dentro da igreja. Paulo fala que nem todo mundo é pé, nem todo mundo é cabeça, né? Ele fazendo essa analogia da igreja com o corpo de Cristo. E nós vamos falar sobre renovação dos dons, sobre ousadia, ousar em disponibilizar esses dons naturais, essas aptidões, esses talentos que o Senhor colocou nas nossas vidas para serem utilizados na obra do Senhor. Na quinta-feira passada, irmãos, nós estudamos lá no GC do Piratininga. Aliás, amanhã tem GC e você está convidado para comparecer lá, tá? Nós estudamos sobre o individualismo. E aí nós chegamos a alguma conclusão que o individualismo nada mais é que um pecado, veja bem, um pecado sorrateiro e bem sutil, bem leve, disfarçado de exclusividade. Não é assim? E a gente até vimos sobre o mercado imobiliário. Hoje o que mais vende são apartamentos minúsculos, onde as pessoas estão morando sozinhas. Exclusividade. Aqui é o meu pedacinho e eu entro para dentro, estou em paz, não quero saber de problema de ninguém, não quero saber de interferência de ninguém. Aqui é o meu pedaço, aqui é exclusivo, aqui é eu que pago, eu que mando e pronto, acabou. Passagem aéreas de ônibus, tem hoje empresas que vendem, não é mais poltronas, tem cabine exclusiva. O cara paga 4, 5 vezes mais caro, mas ele vai dentro daquele avião isolado numa bolha, sem contato nenhum com o seu vizinho que está do lado. Isolamento disfarçado de status, de exclusividade. Até dentro de casa, as casas hoje dos mais ricos, o marido tem o seu banheiro e a mulher tem o seu banheiro também exclusivo. Separando casais, separando todo mundo, individualizado com essa chamativa de que você é exclusivo, que você é só você e acabou. E a gente não percebe que isso, nós estamos sendo levados, né, para esse isolamento, para essa individualização. Mas veja que interessante, quando nós cristãos negligenciamos os nossos dons que não são nossos,
os dons que Deus nos empresta, que Deus coloca nas nossas mãos, nas nossas vidas, as nossas habilidades naturais, nós estamos, sem perceber, cometendo o pecado do individualismo. Porque nós nos isolamos em nós mesmos. Nós não compartilhamos aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor nos deu para dividir e para melhorar a vida do nosso irmão, para melhorar a igreja, o desenvolvimento do reino dos céus aqui na terra. E veja bem, o reino de Deus, o reino dos céus nessa terra, precisa dos talentos, dos dons que você enterrou aí no seu coração. Que eu enterrei no meu coração e na minha vida. Às vezes a igreja, estou falando geral, pode estar caminhando de forma deficiente. Sabe por quê? Porque está faltando você. Está faltando você se colocar no seu lugar como corpo de Cristo. Às vezes a gente olha para a igreja, mas está faltando isso. Eu, às vezes, reparo. Está faltando aquilo. Isso não está funcionando bem. Poderia estar melhor. Mas sabe por que está faltando? Porque eu não estou lá. Talvez esse dom, essa aptidão, essa habilidade que está causando deficiência na igreja, seja eu, seja você. E às vezes a gente não percebe isso. Em alguma área, algum ministério, e você é a ferramenta que Deus trouxe, e está encostada, talvez aqui dentro da igreja, sem uso nenhum por enquanto. Mas que o Senhor nos ajude a nos despertar aqui nessa noite. E veja bem, uma palavra para a gente meditar sobre isso, quanto é sério, irmãos. Aonde a gente está? Avance aí, capítulo 4. Paulo também falando a Timóteo. 4 e o versículo 14. Desculpa, irmãos, é primeira carta. 4 e 14. É só uma página aqui antes. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ou tem alguma versão que fala, não negligencie o dom que há em ti. Às vezes nós estamos sendo negligentes com a obra do Senhor, com aquilo que o Senhor, dom é dádiva, com aquilo que o Senhor nos deu de presente, pela sua graça. E às vezes nós estamos menosprezando o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Sabe o que isso quer dizer? Que eu não estou nem aí para aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não estou nem aí com a deficiência que eu estou causando na obra do Senhor, com a minha inatividade na casa de Deus. Eu estou cometendo pecado diante de Deus. E Paulo adverte aqui Timóteo, não desprezes aquilo que o Senhor te deu de presente para você. Isso é muito sério, irmãos. E às vezes eu mesmo, tantas coisas eu coloco na frente, com tantos afazeres, com tantas correrias, com tantas coisas que eu me envolvo, que eu vou negligenciando a necessidade, a carência na obra do Senhor. E aí vai passando os dias, vão passando as semanas, vão passando os meses, vão passando os anos, mas o Espírito Santo sempre vai me cutucando. O Espírito Santo sempre vai me incomodando. E sabe o que isso vai gerando no coração? Frustração, tristeza.
mágoa, ressentimento de mim mesmo, remorso dentro de mim, porque eu sei que eu preciso fazer, mas eu não estou fazendo, porque eu sei que a obra está perecendo, mas eu estou me retendo, e isso, eu sou prova disso, isso vai adoecendo, isso vai nos colocando para baixo, isso vai nos trazendo tristeza, isso vai cada vez mais se tornando um peso nas minhas costas. E os dias vão passando, e o Senhor vai cobrando, mas graças a Deus Ele é misericordioso e está aqui nessa noite para nos acordar, não para nos bater, mas para nos despertar, porque a hora é agora, o momento é hoje, antes hoje do que ontem, do que nunca. Então o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para isso, para nos chacoalhar, para nos acordar, para nos despertar, porque o tempo é agora. Veja bem, eu meditando nisso, eu pensei sobre a minha vida, eu fiquei imaginando daqui, hoje é dia 11 de março de 2026, daqui no máximo 90 anos, 100 anos, a população mundial que pisa aqui nessa terra hoje, inclusive nós, não estaremos mais aqui. Essa terra será totalmente renovada. E eu pego, por exemplo, aqui, eu e a irmã Sandra, quando a gente for embora daqui, quando chegar a nossa hora, as nossas roupas, os nossos sapatos serão doados, os nossos móveis serão todos doados, vendidos, os filhos vão dar porque vão olhar para aquilo, vão lembrar do pai e da mãe, e aquilo vai causar dor, e aí vão desfazer da mobília. A casa que a gente mora um dia será vendida também, será alugada, vão trocar, vão mudar a pintura, vai ser trocados os móveis, vão morar outras pessoas, outra família, no lugar que eu chamo de meu hoje. Isso vai acontecer muito rápido. Talvez a casa que eu moro hoje, amanhã seja transformada até num boteco, tomara que seja uma igreja. Pode ser um comércio, e sabe o que vai restar? Apenas, talvez, uma foto minha numa parede, ou uma foto minha da Sandra na estante de um filho. E o que vai sobrar? As obras, os feitos, isso serão eterno. E aí o Espírito Santo me fala assim: o que é que você está fazendo hoje? Você quer esperar chegar esse momento? De chegar o momento de se encontrar com o Senhor? E ter a sensação no coração de quando eu estiver no leito, ficar com aquele remorso remoendo na minha mente, no meu coração, aquele peso, porque é que eu não fiz antes. A única porta que será fechada para sempre e nunca mais será aberta é a porta do meu caixão. E aí a gente para pensar o que é que eu estou fazendo dos dias que o Senhor tem me dado. O que é que eu estou fazendo dos meus dons, das minhas habilidades, dos meus talentos. Mas um dia a minha voz será silenciada. Os meus talentos serão encerrados, eu usando ou não. Aqui na terra, para sempre findará. Paulo, ele fala também aqui no capítulo 4, versículos 6, 7, 8, o pastor Paulo leu aqui também no domingo. Paulo, ele fala para Timóteo, ele fala assim, como é que ele fala? Ele fala, olha, a minha vida já está sendo ofertada como oferta de libação. Libação é oferta líquida, derramada no altar. O que Paulo está dizendo?
chegou os meus dias, chegou a minha hora. Vão cortar minha cabeça, o meu sangue será derramado. A minha vida será derramada diante do altar, diante de Deus. Timóteo, eu estou partindo desse mundo. Mas ele fala, eu combati um bom combate. Eu desenvolvi uma boa carreira, uma boa corrida e guardei a fé. Paulo está falando de honra. Paulo está falando da sua trajetória, da sua caminhada aqui na terra, a qual o Senhor lhe propôs. E de novo, eu quero lembrar de 1 Timóteo 4:14. Meu irmão, não negligencie o que o Senhor colocou na sua mão. Que eu possa acordar. Que eu nessa noite o Espírito Santo possa espremer o meu coração aqui nesta noite. E que eu possa me lembrar de quanto eu já fui útil nessa caminhada. E talvez alguns irmãos que estão iniciando a sua caminhada, que o Espírito Santo possa te despertar, que o Espírito Santo possa te mostrar os seus talentos, os seus dons, aquilo que o Senhor tem preparado para você. Não desprezes o dom que há em ti. O objetivo de Paulo é inspirar Timóteo em sua tarefa em Éfeso. Timóteo era um jovem ainda, foi enviado lá para Éfeso no meio dos leões, heresias, homens que desafiavam. Não era fácil, irmãos. Timóteo, pode ser, alguns comentaristas dizem, que Paulo aqui estava chamando, talvez quando ele fala ao Senhor não nos deu um espírito de covardia, alguns vão dizer que Paulo estava exortando Timóteo, talvez falando para Timóteo, deixa de ser covarde. Mas Paulo está estimulando Timóteo. Paulo não está querendo aqui humilhar Timóteo, não. Ele está inspirando Timóteo na sua tarefa em Éfeso. Paulo quer demonstrar confiança em Timóteo. Quando ele fala, olha, desperta o dom que há em ti, que foi imposto pelas minhas mãos. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está lembrando Timóteo da responsabilidade. Paulo está querendo dizer para ele assim, ó Timóteo, eu espero em ti, eu estou contando contigo. Como foi dito aqui no domingo, Timóteo, não me decepcione, eu estou apostando no seu ministério. Paulo, eu estou vendo e orando, intercedendo por você, para que o seu ministério seja prolífero, frutífero aqui nessa terra. Quando Paulo fala, olha, como foi com a tua avó, como foi com a tua mãe, que seja também com você essa fé. Paulo está falando de uma tradição familiar. Paulo está lembrando Timóteo, ó Timóteo, não vai decepcionar aquilo que a tua família espera de você. A tua mãe, a tua avó honrou o nome do Senhor. A tua mãe honrou o nome do Senhor. E que você também siga o mesmo trilho, o mesmo caminho. Que você honre aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Paulo também lembra a ele que ele está carregando o nome da Igreja de Cristo. Paulo está lembrando Timóteo, a responsabilidade é do teu ministério, mas também lembra-te que você está carregando o nome de uma igreja nas suas costas. E conosco não é diferente. As pessoas olham para mim, para você, e sempre esperam algo de você como cristão. Nós temos a responsabilidade de continuar a obra do Senhor aqui na terra, aqui na Igreja Abrace, aonde quer que o Senhor nos levar, nós estamos incumbidos de carregar essa tradição, de carregar o amor de Deus, de carregar o que o Senhor quer para a humanidade em nossas vidas. Isso já está colocado nos nossos ombros. A partir do momento que fomos chamados, que temos a ciência
daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, não tem mais como escapar, irmãos. A carreira já está proposta, nós já estamos em ação, não tem mais como recuar. O caminho é só para frente. A proposta, o alvo é Cristo. Não podemos parar. Quem coloca a mão do arado não pode olhar para trás, não é assim? Então a gente tem que servir firme, avante. Para cima dos problemas, para cima das necessidades, dos desafios. E Paulo fala sobre as qualidades de um cristão, principalmente de um mestre, de um líder. Paulo fala, né, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo fala de coragem, ser corajoso. Paulo fala de poder. O poder é o poder. O líder, o crente, ele tem a certeza da atuação do poder de Deus na sua vida. Então, por isso que nós temos que ser a linha de frente. Por isso que nós temos que nos levantar para defender a obra do Senhor. É por isso que nós temos que estar prontos para servir, para fazer, custe o que custar. O inimigo pode fazer careta, pode bater o pé, mas nós cremos sempre de que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Paulo fala de amor, o espírito de amor. Na obra do Senhor nós precisamos amar os nossos irmãos e por esse amor a gente é levantado para compartilhar dos dons que o Senhor colocou nas nossas vidas. E Paulo fala de domínio próprio, de equilíbrio. Sabe o que ele quer dizer com isso? Nas horas da dificuldade, Timóteo, nas horas do vamos ver, na hora das dores, na hora dos desafios, na hora das perseguições, na hora das lutas, na hora do risco de morte, não vamos fugir, não vamos recuar, vamos nos conter, vamos nos tirar força do Espírito Santo, não vamos recuar, vamos ter o equilíbrio próprio, não é assim? Tem hora que no momento de ameaça, tem gente que trava, tem gente que corre. Paulo está falando sobre isso. Na hora dos desafios, fique firme, tenha equilíbrio, pense, raciocine, espere em Deus, que a resposta virá, que o anjo do Senhor receberá a ordem a teu favor nessa peleja. Paulo está falando sobre essas garantias que o Senhor depositou na vida do cristão, na vida do líder, na vida do obreiro, na vida daquele que tem responsabilidade, na vida daquele que está empenhado em fazer a obra do Senhor. E aí Paulo fala: desperta o dom que há em ti. A melhor forma de falar isso aqui para a gente entender, Paulo está falando para Tiago: Tiago, ponha em chamas o dom que Deus te deu. Paulo está falando assim, mais ou menos, que o Espírito Santo comece a abanar a brasa para avivar o fogo que se apaga no seu coração, Timóteo. Quem nunca passou por dificuldades no momento da caminhada? Frustrações, desesperos, angústias. Parece que a gente está lutando sozinho. Possivelmente o jovem Timóteo enfrentava lutas, dificuldades na igreja de Éfeso, perseguições, resistências. E quem é que nunca enfrentou dificuldades na vida cristã, no serviço a Deus, no servir a igreja do Senhor? E aí às vezes a gente vai se encolhendo, às vezes a gente vai diminuindo o ritmo, às vezes a gente vai se cansando, às vezes a gente vai baixando a cabeça, às vezes a gente começa a desacreditar da chamada que o Senhor tem para as nossas vidas. Às vezes a gente começa a pensar: eu acho que o Senhor se enganou.
Eu acho que não era para mim esse negócio. Eu acho que talvez eu esteja enganando a igreja. Eu acho que eu sou uma farsa. Eu acho que eu não sou tudo que eu acho que eu era. Eu acho que eu me enganei. Esse negócio não vai dar certo. Esse negócio de servir a Deus, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de orar, esse negócio de estudar a palavra, esse negócio de jejuar, esse negócio de ser crente, não está dando muito certo. E a chama do Espírito Santo vai se apagando. E a chama vai esfriando. E quando nós percebemos, nós estamos parados. Nós estamos prostrados e a obra do Senhor perecendo. Mas que o Espírito Santo hoje abane a chama que ainda tem debaixo das cinzas. Ainda existe o fogo do Espírito Santo no nosso coração. E que nessa noite o Senhor sopre, que o Senhor sopre nos nossos corações e que essa chama seja ativada, reativada em nossas vidas. Às vezes a sensação de incapacidade chega, a sensação de inutilidade e a sensação da invisibilidade. Às vezes a gente pensa, mas eu estou fazendo tanto e parece que Deus nunca me vê. Às vezes eu estou me esforçando e parece que o pastor, que ninguém me enxerga. Às vezes parece que o serviço que eu faço na igreja, talvez lá na mídia, naquela salinha escondida, talvez a gente acha que ninguém está vendo, que ninguém valoriza. Às vezes o irmão que limpa a igreja, a irmã que limpa a igreja, que limpa o banheiro, parece que ninguém vê. Às vezes parece que quem está lá na cozinha fazendo café, fazendo rango, igual domingo aqui, parece que ninguém presta atenção. Parece que é uma coisa efêmera, sem valor. Mas o Senhor manda dizer aqui que tudo aquilo que você tem colocado à sua mão é valioso diante do Senhor. O Senhor jamais esquece daquilo que cada um se propõe a fazer na sua obra. O mesmo valor que o pastor tem diante do Senhor, o irmão que varre a calçada, o irmão que ora pelas madrugadas, pela igreja que ninguém vê, o Senhor está te vendo, o Senhor está te observando e o teu valor é imenso diante de Deus. E você? Essa pergunta aqui é para mim. O que é que te fez parar? O que é que me fez estacionar? Aonde você enterrou os dons que Deus te deu? Aonde está? Aonde você escondeu? O dia do Senhor vai chegar. E Ele vai cobrar de mim e de você o que Ele colocou nas nossas mãos para nós fazermos. Isso chega a doer no coração, irmãos. É preocupante. Mas que o Senhor nos ajude aqui nessa noite, que o Senhor nos levante e nos coloque de pé novamente para a glória do louvor do seu nome. Os dons naturais. Talvez você pregava, talvez você cantava. Lembra quando você orava? E por que não ora mais? Lembra quando você se dedicava ao estudo da Bíblia, à leitura? Lembra quando a gente é novo convertido, a gente lê no ônibus, lê na hora do almoço, a gente lê até andando, tropeçando. Eu já levei tropeção, tropicando na calçada de tanto que eu queria estudar, que eu queria ler, que eu queria aprender. E aonde ficou esse desejo? Lembra quando você servia algum ministério específico na igreja? Lembra quando você tinha brilho nos olhos quando era anunciado que domingo teria evangelismo, evangelização?
Lembra quando você era o primeiro a contribuir na obra missionária? Às vezes nem ia, mas contribuía com a sua oferta, com a sua oração. Lembra quando você era dedicado no trabalho social da igreja? Lembra quando você abraçava alguém? Lembra quando você se preocupava com o seu irmão? Tudo isso é dom, irmãos. Lembra quando você, de alguma forma, alcançava a vida de alguém e você percebia que você melhorava o dia de alguém? Aonde ficou esse entusiasmo? Aonde ficou enterrado os dons que o Senhor te deu? Que essa noite o anjo venha nas nossas vidas com uma pá e comece a cavar e comece a desenterrar aquilo que a gente aniquilou na nossa caminhada. E também os dons espirituais, o dom da sabedoria, palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, o dom da fé. Era o primeiro que se colocava de pé, os desafios, as orações, a vigília, os trabalhos, tinha fé, estava pronto, disposto, não via barreira, não via dificuldade, era afoito, era ousado. Aonde ficou esse dom? Lembra o dom de cura que o Senhor colocou nas tuas mãos quando você orava? Quantas pessoas foram curadas na tua oração? Milagres o Senhor já realizou através de você. Discernimento de espírito, dom de variedades de línguas, dom de língua estranha e de interpretação de línguas. Tudo isso está disponível para nós aqui nessa noite. Tudo isso o Senhor tem para mim e para você. E a igreja não é uma igreja completa, eficiente, se não tivermos esses dons que nós lemos aqui, que nós discorremos aqui. E o Senhor tem isso escondido aqui nessa noite. O Senhor sabe aonde está. O Senhor quer arrancar do meu coração, do teu coração, isso que está guardado, empoeirado, encostado, e é Ele que tem esse poder para extrair novamente da minha vida e da tua vida. Então somente basta se disponibilizar, abrir o coração. E você que ainda não descobriu qual é o teu dom, qual é o teu chamado, ore, busque ao Senhor que Ele vai te revelar. Dons o Senhor tem para todo mundo, irmãos. Já viu aquele quadro na parede? Você já viu uma obra de arte pintada assim na parede? Eu já tive a oportunidade de olhar uns quadros, não esses comprados, impressos, né, mas ele feito mesmo no pincel. Já vi umas tintas, né, que de longe a gente vê a imagem, mas quando você chega perto, parece uma massa acrílica que o cara coloca ali. Você tem quadro que você fica olhando, parece real. Você vê o brilho no olho daquele retrato. Você olha e parece que ele está olhando para você. É uma perfeição incrível. Isso é dom natural. Tantas pessoas têm aptidões naturais. E você é um ser humano que tem aptidões que o Senhor colocou. E essa igreja aqui carece das aptidões e dos teus talentos. Dons espirituais. A igreja está atravessando um momento de dureza de coração. Às vezes é necessário pregar a palavra, sim, mas às vezes é necessário pessoas com o coração endurecido verem o milagre. Às vezes as pessoas precisam ver o demônio ser expulso para crer, para confirmar a palavra do Senhor no seu coração. Às vezes você prega, você fala, as pessoas não entendem, não acreditam.
Às vezes o Senhor precisa revelar naquele coração duro coisas que só Ele tem no coração para ele poder acreditar que realmente é Deus que está falando com ele. A igreja precisa desses dons. A igreja precisa buscar. Eu, primeiramente, preciso buscar. Eu preciso me humilhar diante do Senhor para que Ele me conceda esses dons ou para que Ele ative novamente esses dons na minha vida, no meu coração, para uso e para benefício do seu próprio nome, da sua obra, dos seus. Quando eu tenho dom, eu uso esse dom. Quando você tem um dom, você usa o dom para beneficiar o outro. O outro, o outro, o outro, o outro, o outro e o outro. Não falta nada na igreja. De nada teremos falta, porque seremos uma igreja completa, materialmente, fisicamente e, melhor ainda, espiritualmente. Então precisamos ser renovados. Que o Senhor desperte o dom que há em meu coração e no teu coração, em nome de Jesus Cristo e para a glória dele. Você que recebeu essa palavra, você que tem o desejo